Estava acostumado a ouvir sobre isso de outras pessoas ou talvez nas redes sociais, mas vivenciar algo assim na realidade pode abalar o seu mundo. Eu sou um homem simples e trabalho como professor em uma universidade. Estou casado com minha esposa Lili há 10 anos e temos 2 filhos. Eu a conheci em uma festa, onde minha tia sugeriu para minha mãe que eu deveria convidar a Lili para sair. Nunca tive muito interesse em namorar, pois sempre estava ocupado com o meu doutorado e minha educação. Mas depois de ver a Lili, fiquei hipnotizado por sua beleza. Assim como seu nome, ela parecia suave como uma flor. Meus pais estavam me incomodando há muito tempo para que eu me casasse, então convidei a Lili para sair. Nossos pais já haviam interagido entre si na festa e desejavam muito que ambos nos casássemos. O primeiro encontro foi incrível. Ela era divertida e, na época, estava estudando odontologia. Acabamos namorando por um ano e nos casamos. Agora já se passaram 10 anos. Nossas vidas diárias eram bastante normais. Ela era uma ótima mãe e esposa. Nunca senti nenhum problema na minha vida depois da chegada dela, e ela cuidava muito bem de mim. Mas isso foi apenas o começo, e eu nunca soube que a curiosidade me levaria por um caminho inesperado. Depois de 10 anos, saber sobre o passado dela teria me ajudado a desatar os nós, algo que eu nunca realmente tentei descobrir. As coisas estavam indo bem em 10 anos de casamento. Eu nunca duvidei dela até um mês atrás, e em um dia aleatório as coisas ficaram muito difíceis para ambos. Talvez fosse eu criando suposições na minha cabeça ou talvez ela estivesse escondendo algo. Nunca tive qualquer visão negativa dela antes. Foi numa tarde em que ela voltou da clínica em um horário muito fora do habitual. Tentei ligar para ela, mas ela não atendeu minhas chamadas. A princípio, pensei que talvez ela estivesse muito ocupada. Eu acariciava meu gato na varanda da frente quando vi a Lili pela janela, mandando mensagens para alguém, sorrindo e corando. Assim que entrei, ela imediatamente colocou o telefone de lado e começou a ajudar nosso filho mais velho, James, com a lição de casa. Ela sempre me abraçava e me beijava, mas desta vez o sorriso dela desapareceu depois de me olhar. Ela me cumprimentou com um oi áspero e desinteressado. Foi muito constrangedor enfrentar algo tão incomum em apenas um dia. Mais tarde, à noite, pedi a ela para me trazer uma xícara de café quente. Ela tinha a xícara de café em uma mão e estava mandando mensagens para alguém com a outra, sorrindo. Olhei para ela uma vez e depois desviei o olhar, mas meu segundo olhar salvou nosso filho mais novo, Max, de ser queimado com o café na cabeça, enquanto a mãe estava ocupada mandando mensagens para alguém, Deus sabe quem. Gritei com a Lili pela primeira vez em nossos 10 anos de casamento por sua negligência. Já se inscreveu no canal para acompanhar mais histórias. Ela continuava pedindo desculpas. Então, eu disse a ela que queria conversar sobre algumas coisas. Deixei os meninos jogarem videogame por um tempo para que pudéssemos ter uma conversa adequada. Em vez de perguntar onde ela estava na noite anterior, sabendo que isso poderia dar a ela uma dica, perguntei onde estava a atenção dela e com quem ela estava falando ao telefone. Ela olhou para mim com um olhar de desculpas, e quando estava prestes a dizer algo, o telefone dela começou a tocar. Isso aconteceu 3 vezes, o que me deixou muito irritado. Ela pediu desculpas e me disse que encontrou um amigo antigo anteontem e que, na noite anterior, ambos decidiram se encontrar. Esse foi o motivo de ela ter chegado tarde. Ela ainda não me contou que não estava em sua clínica ou sobre a situação com o álcool. Concordando ou não, esconder informações conta como uma forma leve de traição. O que está me incomodando é que já é quase meia-noite e ainda vejo que ela está online e batendo papo no telefone. Ela estava mentindo, porque quando perguntei à recepcionista se havia algum agendamento de visita domiciliar, ela disse que não. Voltei para casa e meus 2 filhos estavam estudando em silêncio. Nossa babá, uma velha amiga da minha mãe e a pessoa mais confiável, cuidava de James e Max. Cozinhei o jantar para eles e terminei de preparar os papéis para que eu pudesse pedir alguns dias de folga e seguir minha esposa. As coisas foram como planejado e decidi ficar em silêncio até reunir todas as provas para poder defender adequadamente meu lado. À mesa de jantar, perguntei a James sobre a reunião, e ele me fez uma pergunta em resposta, perguntando de que reunião eu estava falando, pois já tínhamos comparecido à reunião de pais. A expressão no rosto de Lili foi satisfatória. Ela deu uma mordida na comida e disse que só queria falar com a professora de James sobre seu progresso. Coloquei minha colher de lado e a olhei. Ela me perguntou o que estava errado. Suspirei e perguntei se ela viu o boletim que enviei a ela pelo telefone.
Ela pediu desculpas e disse que tinha esquecido. Perguntei como ela poderia esquecer algo tão importante enquanto estava no telefone o dia todo. Irritada, ela perguntou se eu estava tentando dizer que ela não faz nada além de ficar no telefone o dia todo. Eu disse a ela que não, que ela estava interpretando errado. Ela se levantou, muito zangada com minha declaração, e gritou comigo, dizendo que eu estava sendo infundado e que era eu quem nunca tentou fazer nada pela família. A declaração dela me deixou furioso, mas, em vez de desabafar tudo, deixei ela falar. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ela disse novamente que eu era uma pessoa sem graça e que nosso casamento havia perdido sua faísca. Eu ri e agradeci por desviar a conversa para usá-la como um escudo para seus pensamentos e sentimentos. Continuei comendo minha comida. Ela saiu novamente no mesmo horário. Estava ao telefone, rindo e falando, mas eu não queria ouvir a conversa. Queria ver por mim mesmo e reunir as evidências. Eu nunca tinha verificado o telefone dela, e com esse comportamento, sabia que ela tinha uma senha. Esperei até ela finalmente dormir e peguei o telefone dela. Tentei muitas senhas, mas não abriu. Havia algo sobre a personalidade esquecida dela. Ela costumava escrever senhas em seu caderno. Peguei o caderno e lá estava a senha. O telefone finalmente abriu, e minhas mãos tremiam ao abrir as mensagens de texto. Mas eu tinha que fazer isso, e lá estava a verdade. Fiquei no chão com o telefone na mão, rolando para baixo e vendo as mensagens picantes, os nudes e os eu te amo que ela enviava para um cara chamado Richard. Naquela noite, chorei. Não lembro a última vez que chorei assim. Coloquei a mão na boca para suprimir o choro e respirei fundo, porque tinha pouco tempo e precisava de provas imediatamente. Tirei capturas de tela das conversas deles e as enviei para o meu telefone. Antes de colocar o telefone de lado, apaguei as capturas de tela da galeria. Felizmente, verifiquei a galeria e havia fotos deles. Enviei essas fotos para o meu telefone e apaguei todas as evidências que pudessem fazer com que ela soubesse que eu havia verificado o telefone dela. De manhã, saí para o trabalho como de costume, mas, na realidade, fui para a casa do meu amigo Elijah. Somos amigos desde a infância, e ele sabia de tudo sobre a minha vida. Contei a ele tudo o que aconteceu, e ele também não conseguia acreditar. Ele continuava dizendo que, se eu não tivesse mostrado a ele as provas, ele teria me batido por uma brincadeira dessas. Depois de um tempo, fui para o endereço de Richard, que estava mencionado em uma das mensagens. Estacionei meu carro atrás de uma árvore. Não era o meu carro, mas sim o de Elijah, já que Lily perceberia em segundos. Depois de esperar, vi Richard do lado de fora de sua casa com flores na mão, e Lily saiu do carro e o abraçou apertado. Tirei imediatamente a foto e não consegui olhar para eles por mais do que alguns segundos. Eu continuava pensando que, se ela não gostava de mim, um pouco de honestidade teria sido melhor e teria resolvido tudo. Mas ela não queria perder essa família nem conseguia parar de trair. Por mais que eu estivesse desolado, ela destruiu meu ego. Em um mundo cheio de traições, eu estava tão orgulhoso de mim mesmo e dela por sermos um casal estável e leal. Ela transformou minha natureza calma em uma piada. Isso continuou por 3 a 4 dias e eu coletei evidências satisfatórias, porque era minha vez de jogar óleo na fogueira ardente e arruinar de vez o casamento já arruinado. Eu já tinha contado tudo para nossa babá, e ela se ofereceu para me avisar quando minha esposa voltasse e saísse do local. Nossa babá me ligou e me informou que ela iria visitar parentes doentes, então não estaria lá hoje, e eu dei a ela folga. Liguei para Lily, contei a mesma história e pedi para ela voltar para casa para cuidar das crianças, já que James e Max ficariam sozinhos. Ela concordou imediatamente. Eu estava com Elijah, contando a ele e discutindo o que deveríamos fazer sobre esse assunto. Não tinha coragem de contar essas coisas para nossos pais. De repente, recebi uma ligação da Lily, onde ela soluçava e dizia que o Max caiu da escada e quebrou o braço, e ela estava levando-o para o pronto-socorro. Minha pele ficou gelada e a ansiedade se apoderou de mim. Entrei em pânico, sem saber o que deveria fazer. Eu não estava em um estado mental adequado para dirigir, então pedi para o Elijah ir. Quando chegamos ao hospital, o médico nos disse para não nos preocuparmos, pois era apenas uma lesão leve e iria cicatrizar em algumas semanas. Suspirei aliviado e beijei a testa do meu filho enquanto Lily falava com minha mãe ao telefone. Eu estava sentado ao lado de James e perguntei a ele sobre o incidente e como aconteceu. Ele me disse que Max estava subindo a escada, gritou e chamou a mamãe muitas vezes, mas ela não ouviu porque estava ao telefone. Então Max escorregou e caiu. Depois de ouvir isso, fiquei tão irritado que caminhei em direção a ela e joguei o telefone dela no chão. Todos estavam olhando para nós. Eu gritei e a repreendi por ser tão irresponsável. Ela já estava tentando me acalmar, mas eu não conseguia. Max poderia ter se machucado gravemente.
Disse muitas coisas e ela estava tentando se fazer de vítima, dizendo que eu era um pai ausente. Depois de ouvir isso, consegui me aproximar mais dela e sussurrei em seu ouvido que, pelo menos, eu era melhor do que ela e não tinha traição nas minhas costas. Ela parecia assustada como um gato assustado. Após aquela discussão no hospital, Elijah levou nossos filhos para a casa dele e eu voltei para casa com a Lily. Não dissemos nada durante o trajeto de volta. Quanto ao remorso, ela estava apenas fingindo, já que a vi mandando mensagens para ele algumas vezes, o que me deixou ainda mais furioso. O que ela me contou me deixou chocado. Ela deve ter pensado que eu iria sentir pena dela, mas eu não tenho nenhuma simpatia por traidores. Ela me disse que namorou Richard durante o ensino médio e que esse relacionamento terminou um mês antes do nosso casamento. Ela nunca quis se casar comigo, mas não teve escolha. Veja bem, o pai da Lily também é dentista e tinha sua própria clínica, que a Lily estava de olho. Mas o pai dela impôs uma condição: ela teria que se casar com alguém respeitável para herdar a clínica, ou então ela perderia para o irmão mais novo, que tinha 5 anos a menos e também queria seguir odontologia. Richard estava desempregado e era um novato na época, então ela terminou com Richard e decidiu se casar comigo. Ela disse que encontrou Richard um mês atrás em sua clínica, quando ele a visitou para limpar os dentes para uma sessão de fotos, já que ele trabalha como modelo para uma empresa de moda. Depois de encontrá-lo novamente, as coisas escalaram lentamente, resultando nisso. Eu tinha lágrimas nos olhos e ela já estava chorando e me pedindo outra chance para consertar isso, mas era tudo encenação. Ela sabia muito bem que Richard não se casaria com ela e ela não podia se dar ao luxo de perder uma família estável. Ela também afirmou que eu não era o tipo de pessoa dela e, metade do tempo, ela se sentia confinada. Em resposta, perguntei se ela estava me culpando por ter uma personalidade diferente, o que a fez trair, e não suas próprias ações. Ela se levantou e começou a gritar comigo por não ser compreensivo, dizendo que é por isso que ela preferiu Richard a mim. Eu fui até ela, agarrei suas mãos com raiva e disse para parar com as bobagens e manipulações. Disse a ela que trair foi uma escolha dela, e que ela quis fazer isso, não por minha causa. Estava tão irritado com as afirmações dela. Deixei o local e pedi ao Elijah que deixasse James e Max na casa dos avós, e que eu ficaria na casa dele por um tempo. Não falei com ele depois de chegar à casa dele. Só não quero falar com ninguém. Talvez desabafar minhas emoções para estranhos possa me ajudar a me acalmar, porque não consigo pensar direito. Atualização 2. Qual a vingança você faria contra essa traidora? Ei pessoal, sei que demorei para atualizar. Obrigado por se preocuparem comigo. Esta é a última atualização. Além disso, Max está completamente curado agora. Estava trabalhando no meu projeto mais recente, que basicamente significa satisfazer meu ego. Passei 3 dias na casa de Elijah e fiz meu trabalho da faculdade. Recusei-me a falar sobre qualquer coisa relacionada a isso com ele e evitei todas as conversas sobre o assunto. Depois de um tempo, voltei para casa e, para minha surpresa, ela estava decorada com flores e balões. Lily veio com flores e começou a se desculpar e a me implorar por perdão. Ela tinha me mandado mensagens e me ligado, mas eu evitei falar com ela. Não tinha sentimentos por ela, exceto puro ódio. Mas, por vingança, concordei em ser manipulado por ela mais uma vez. Agora, os atos dela de fingir estavam claros para mim. Honestamente, ela nunca cuidou realmente das crianças. A babá cuidava. Como mãe, é uma responsabilidade, não um favor para o próprio filho. É por isso que as crianças me queriam ou a babá mais do que a própria mãe. Eu estava ocupado preparando o aniversário de Max e outras coisas inventadas pela Lily, como terapia de casal e outras coisas para reconstruir esse relacionamento. Ela estava tentando muito fazer parecer genuíno, enquanto se encontrava às escondidas uma vez por semana com Richard. Decidimos convidar os membros próximos da família para o aniversário dele, o que incluía meus pais e irmãos, e o mesmo para ela. Antes de tudo acontecer, os aniversários costumavam ser tão divertidos, mas agora parece nojento pensar que ela estava apenas fingindo o tempo todo. Depois da cerimônia de corte do bolo, chegou a hora de revelar o maior presente para o pai dela. Pedi para que James e Max fossem para outro cômodo e abrissem seus presentes. Enquanto todos estavam relaxando, chamei Lily e perguntei se ela iria dar o presente que preparou para o pai dela. O pai dela parecia feliz, assim como todos os outros. Mas quanto a Lily, ela sabia o que a esperava. Ela continuou balançando a cabeça e dizendo não com sinais.
Seus olhos estavam cheios de lágrimas enquanto eu entregava o presente para o pai dela. Ele abriu e viu as fotos e tudo mais. Ele se levantou e gritou com ela por encontrar aquele idiota desempregado novamente e por arruinar nosso casamento. Outro presente era para Lily, os papéis do divórcio que já estavam prontos há 10 dias. O irmão dela e minha família ficaram completamente chocados quando eu contei tudo para o pai dela. O pai dela pediu para ela assinar os papéis, sair da clínica onde ela trabalhava na manhã seguinte e encontrar trabalho em algum outro lugar, pois ele não poderia deixá-la arruinar o nome da família. Lily chorava e pedia perdão ao pai e à mãe dela, que estava devastada. Ela arruinou tudo para todos, e se tivesse verdadeiramente demonstrado um pequeno sinal de remorso, poderia ter me feito parar. Mas ela continuou se encontrando com ele todas as semanas. Eu permiti que ela visse James e Max nos fins de semana e recusei deixá-la levá-los para uma estadia após sua ação irresponsável. Após o divórcio, seguimos caminhos separados e nunca nos envolvemos em nenhuma conversa, mesmo após nos vermos por um tempo. James e Max sentiram falta dela, mas é melhor serem criados por um único pai do que por um irresponsável. Quanto a mim, estou seguindo com a minha vida, ocupado com o trabalho e as crianças. Mas o passado sempre vai grudar em mim como um parasita. Minha vingança satisfez meu ego. Ver que ela não conseguiu o que queria me ajudou a superar e continuar com minha vida. Queria saber a opinião de vocês e agradecer por terem acompanhado a história. Resposta 1. Lembre-se da regra 80-20. Os infiéis vão ignorar 80% do trabalho que você faz pelos 20% do trabalho que o amante faz. Você não pode mudar a percepção deles. Eles só se importam com os seus 20%. É por isso que você deve simplesmente ir embora. Resposta 2. Ela teve a opção de se casar com você ou partir, e ela ficou porque queria uma vida boa. Ela ignorou os próprios filhos e se tornou uma mãe ausente, permitindo que seu filho se machucasse tão gravemente por uma maldita ligação telefônica. Estou tão feliz que ela foi exposta para toda a família, perdeu os filhos, e melhor ainda, seu antigo amor nunca quis se casar com ela. Ela não merece um bom marido, filhos ou uma vida de luxo. Resposta 3. Você cometeu 2 erros. 1. Casar em 1 ano. Você tem que conhecer a pessoa com quem vai casar há pelo menos 5 anos. 2. Deixar seus pais praticamente escolherem a pessoa com quem você deve casar. Eles geralmente só se importam com os próprios interesses. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais dessas maravilhosas e divertidas histórias. Deixe também o seu like, porque fortalece demais o nosso trabalho. Se tem alguém que também gosta dessas histórias, compartilhe com essa pessoa e vamos espalhar as fofocas por aí. Obrigado e até o próximo vídeo.